que estão escutando. Está dando para escutar? Bom, Bezat Hashem. Está dando para escutar? Ok, agora... maravilha. Agora vou tentar falar um pouco mais alto. Ok, Beruchim Animtzaim. Espero que nos encontramos bem, Bezat Hashem, com saúde, tranquilidade e felicidade. Mais uma aula no dia de hoje, que nós estamos aproximando a data de Hanukkah, a data da festa das luminárias do povo de Israel, no mês de Kislev, chamado o mês Tov, um mês que representa o bem para o povo de Israel. Neste mês, Bezat Hashem, esperamos boas notícias, milagres, paz, tranquilidade, paz matrimonial, saúde, Parnassá Tová, todas essas coisas nós podemos encontrar nestes dias que se aproximam à data do 25 de Kislev, que é o grande dia de Hanukkah, o dia que ficou marcado para a história, o dia das luzes para o povo de Israel. Muito bem, como fazemos semanalmente, o tema de hoje, nós vamos falar sobre a luz de Hanukkah e a eternidade de Israel, ou Jacob. Todo este tema está ligado justamente com a porção semanal e a data que se aproxima para todos nós, e vamos ver como nossos antepassados marcaram com suas pisadas, com suas profecias, os locais que eles deixaram seus pensamentos para o povo de Israel, e tudo o que aconteceu no passado se volta a renovar no presente e no futuro. Bezat Hashem. Voltamos outra vez, fazemos esta aula semanal para Refuah Shlema, para todo o Holei Amechá Israel, para Shlomo ben Eliza, Begam Menashe Haim ben Baruch, Menashe ben Zakie, Haim ben Zakie, Begam Shlomo ben Shoshana, Begam Rafael ben Mera ben Refuah Shlema, e para todos aqueles que estão precisando que a luz divina repose e traga tranquilidade. Também, esta aula fazemos Leilun Nishmatan, a memória de todos aqueles correligionários que passaram e deixaram suas marcas para o povo de Israel e para os soldados que tombaram em las guerras, em las batalhas, em las últimas batalhas. Que seu mérito perpetue para sempre. Amém. Ken Yiratzon. Muito bem. Nós sabemos que Jacob Avinu enfrentou várias lutas em sua vida, porém, nós vimos que o nome dele foi Jacob. Jacob, ele tem que ver com o calcanhar, quer dizer, Jacob Avinu sempre está fugindo de uma situação para outra situação. Como diz la Perashá nesta semana, Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv be'eretz Kenan. Tentou Jacob dar uma pausa em sua vida, tranquilidade depois das lutas. Falou, chegou o momento de descansar. E a Torá apresenta que Jacob, apenas ele tem esse pensamento, acontece com ele que seu filho Yosef é levado de sua casa, e aí começa uma agonia que vai permanecer em seu coração por 22 anos. Mas nós queremos entender e compreender, antes de que Jacob Avinu já se encontra
en esa felicidad de ter superado algunas de sus batallas, y las batallas más duras fue a casa de Labán, ter vivido en la casa de su sogro 20 años, y ahora se enfrentar con su hermano Esaú, que Esaú ainda está buscando él, digamos, en aquella perashá anterior, todavía no tenían se encontrado, y nos debemos entender y comprender esa pasaje dentro de la Torá, porque aquí está escondido algunos secretos para a eternidade. Quer dizer, os movimentos que fez Jacob naquela época vão abrir um caminho que vão trazer prosperidade para o povo de Israel para muitos anos depois. Quer dizer, o milagre de Hanukkah está ligado a um acontecimento que aparece dentro de nossa Torá, que Jacob Avinu vivenciou. E porém, nós devemos estudar o que aconteceu naquele momento. Jacob Avinu tem uma luta. Vayavek ishimo at alot hashachar. A Torá fala que Jacob teve que lutar contra o ministro de Esaú. Porém, quando termina a luta, Jacob le diz ao ministro de Esaú, ao anjo de Esaú, cada nação tem seu ministro, e aí le falou: agora você me deve abençoar. E aí o ministro diz: sim, lo icaré od shimcha Jacob, teu nome não será mais Jacob, ki im Israel yeshemecha. Teu nome a partir de agora será Israel. Por quê? Kisarita im Elohim beim anashim batuchal. Porque você conseguiu vencer a luta humana com Labán e a luta dos anjos com Esaú. Quer dizer que em aquele momento Jacob passa um perigo enorme, já que se ele teria perdido essa luta, já não teria como se enfrentar a seu irmão Esaú fisicamente, mesmo que seu irmão depois o está esperando com 400 homens armados para lutar contra seu irmão. Mas com tudo isso, ainda Jacob Avinu deve superar esse momento. E esse momento foi uma luta intensa, e lhe perguntou, justamente aproveitou Jacob e lhe falou ao anjo de Esaú, que há discussão qual é o nome do anjo, mas o nome do anjo é um nome que aparece em la Sitra Hara, é aquele que enceguece e não te deixa ver e palpar a espiritualidade. Quer dizer, a luta foi entre a luz e a escuridão. E depois de superá-lo, Jacob lhe diz: Agida Nashemecha, por favor, me fala qual é teu nome, porque quero passar esse nome para as próximas gerações, para que saibam qual é teu nome, para que meus filhos, meus netos, meus bisnetos, quando passem por um momento difícil na vida, saibam com quem está lutando. Sarosh el Esaú, o representante de Esaú, que é justamente o Yetzer Hara, me diz: Agida Nashemecha. E lhe perguntou: qual é teu nome? E lhe respondeu: meu nome é Lama Ze Tish'al Lishmi. Meu nome é Lama. Em hebraico é Lama, quer dizer é por quê. Lama é por quê. Um dos obstáculos mais grandes que tem na vida
é quando aquelas pessoas se perguntam o porquê das coisas. O ser humano, ele cai em dúvidas, quer dizer, todo o trabalho do Sarosh Esav é enceguecer, tirar o brilho da luz. Quando tira o brilho da luz, ele já tem quase a batalha ganhada contra o ser humano, porque a pessoa perde sua esperança. Quer dizer, essa luta entre o anjo de Esav e Jacob foi fundamental para a eternidade da luz do povo de Israel, porque se naquele momento Jacob teria perdido a batalha, seguramente não estaríamos nos contando a sequência e a história do povo de Israel até o dia de hoje. Então aprendemos rapidamente nestas poucas palavras do início de nossa aula, que vem muito carregada, que o nome do referente Sarosh Esav, o nome dele é Lama. O porquê muitas pessoas se perguntam por que aconteceu isso. Porque o povo de Israel passou por situações diversas na história. Nossos sábios dizem, não digas por quê, senão diz para quê. Diz o profeta, Ma it onen Adam, de que se queixa o homem? Hai, Boreolam le deu a ele a possibilidade de viver, Geber al-Hata'ab, quer dizer, a vida já é uma dádiva. E quando a pessoa começa a se perguntar os porquês de antes, o depois e do meio, a pessoa acaba perdendo sua força e sua energia e sua emuná e sua eternidade. Quer dizer, Lamazé tish'al lishmi. Você me perguntou e eu te estou respondendo qual é meu nome. A verdade é que, em sequência, quando se encontraram Jacob fisicamente com Esav, Esav estava muito triste. Por quê? Porque ele pensou ver a seu irmão débil, fragilizado, porque nessa venda que ele fez da primogenitura, se repartiram Olam Hazé e Olam Abá. E ele achou que seu irmão ia ser uma pessoa coitada, jogada em um canto, e de repente ele se encontra com um gibor, um guerreiro, uma pessoa forte, que tem 4 mulheres, que tem 12 filhos, que tem uma família ao redor. E aí Esav fica totalmente arrasado animicamente de ver essa situação. Então voltamos outra vez a nosso tema. É muito importante entender por que estou trazendo este versículo entre a luta do anjo de Esav, porque a gente tem que entender o que aconteceu anteriormente para poder compreender o que fez Jacob em prol da história de Bnei Israel. Diz o Talmud, Ad alot shahar, Esav, o ministro Esav, ele vai vencer as primeiras horas da noite, mas quando sai o alvorecer, aí se volta a amanhecer, aí se volta a ver a força de Jacob. Quer dizer, em las batalhas da vida, como a gente acabou de ver, no dia 7 de outubro, que aparentemente não estávamos totalmente perdidos, estávamos debilitados, estávamos arrasados, mas passou um tempo e a gente está vendo novamente o sol nascer. Assim é que o povo de Israel passou situações
trae situaciones en todas las épocas. Cuando pasó la Segunda Guerra y el Shoah, un mundo pensó que el pueblo de Israel estaba totalmente perdido y vencido. Mas eso fez que se junten as forças do interior do povo de Israel e se cria o Estado Eretz Israel, se dá autonomia e a partir de lá começa uma nova história para o povo de Israel. Então, voltamos um pouquinho. Nessa situação, antes de atravessar o rio que separava Jacob de sua família, a Torá diz: Vaivater Jacob levadó. E ficou Jacob sozinho. O Talmud diz que Talmid Hacham, uma pessoa temerosa da Torá, não pode andar sozinho no meio da noite. Por quê? Porque as forças do mal podem alcançá-lo. Então perguntam por que ele voltou para trás. Ele atravessou Ma'avar Yabok, um local que é chamado Yabok, e ele voltou outra vez para trás. Perguntam por que voltou para trás Jacob. Porque ele diz: Al tikre levadó, ela lecadó. Ele esqueceu uns potezinhos de azeite en aquel lugar. E aí quando ele volta para aquele lugar, na volta ele se encontra com um malach, um anjo de Esav, e aí tem aquela luta que durou até o alvorecer. E a pergunta é: como pode ser que Jacob colocou sua vida em risco, sabendo que ele não pode voltar para trás? E por que vai voltar para trás por algo tão pequeno? Dice nossos sábios, Mikan, se aprende, Shetzadikim Habibim Alehem Abamon. Aqui aprende o Talmud que los justos, o seu dinheiro, suas posses, são preciosas para eles. E eles voltaram porque, como eles não cometem gezel, eles não cometem furtos, ou eles não entram em situações de contradição, eles respeitam a propriedade do próximo. Então ele voltou. Para ele era importante não deixar nada por trás, e foi a buscar estes pachim ketanim, como diz aí justamente Rashi, para explicar por que Jacob volta. Mas dizem nossos sábios, não é por isso que Jacob ele volta para algo maior. Qual é algo maior que ele volta? Diz o Midrash: Ata natata nafshecha al pachim ketanim. Você deu tua vida sobre estes potezinhos pequenos. Eu vou pagar você que o dia que o povo de Israel precisar do potezinho de azeite, que foi um milagre de Hanukkah. Como foi o milagre de Hanukkah? Entraram os gregos e Timeu impurificaram todos os azeites que se utilizavam para acender a luminária. A luminária era o símbolo da sabedoria e da existência divina, onde pairava a divindade de Hashem dentro do templo. Quer dizer, se não tinham azeite puro, eles não poderiam acender esta Hanukkah. E para poder acender a Hanukkah deveriam produzir um novo azeite. Mas eles se encontraram, e o milagre de Hanukkah todo está baseado en este potezinho que encontraram de azeite que estava
con el celo del Cohen Gadol, en la cual este aceite no tenía sido contaminado, entonces podrían voltar otra vez a inaugurar. Por ejemplo, la palabra Hanukkah ven de la palabra de Hinuch, de inauguración mismo, Shir Hanukkah Bayit de David, Aromimcha Hashem Kedilitani Velo Simachta Oebaili. Ya David Amelech, el rey David, ya fala sobre esa reinauguración que va a tener en la época de los Hashmonaim, un grupo pequeño que fue a luchar contra un grupo mayor, un grupo de religiosos que se juntó con Matityahu Cohen Gadol y lucharon una guerra intensa contra los enemigos y recuperaron a luz del pueblo de Israel dentro del Beit Hamikdash. Ellos intentaron apagar a luz del pueblo de Israel, mas ellos no sabían que el aceite de la luz de la eternidad estaba guardada por mérito de Jacob Avinu, cuando Jacob Avinu fez esa volta. Cuando él voltó para buscar los Bajim Ketanim, cuando ellos voltaron para buscar, es porque él fue a buscar algo que va a ficar para la eternidad. Y eso fue, al final de las cuentas, un milagre de Hanukkah. Quiere decir que no tenemos aquí una conexión directa entre la luz de Jacob, la luz eterna que dejó Jacob Avinu, en un momento que él lucha contra el anjo de Esav. En aquel momento el anjo de Esav quiere apagar la luz. Dice la Torá que ellos lucharon toda la noche. La noche son las épocas de confusión, las épocas. Por ejemplo, dice, Leagid baboker hasdeja bemunateja valelot. Es fácil la persona, cuando está todos ensolarado, con mucha luz, de você falar de Boreolam. Mas cuando las cosas están pretas, hasbe shalom, cuando la persona pasa por un momento do crepúsculo, un momento difícil da vida, aí a pessoa deve actuar com a emuná, com a fé. E para isso, o povo de Israel tem alicerces profundos que nos conectam o passado com o presente e o futuro. Quer dizer que muitas vezes a pessoa se pergunta de onde nasce a benevolência do povo de Israel. E a resposta é que a benevolência nasce de Abraham Avinu, que foi chamado Abraham Isaac Hesed. De onde nasce a bravura do povo de Israel, a abnegação, a entrega de Isaac Avinu. E de onde nasce a eternidade, a glória do povo de Israel, nasce de Jacob. O que quer dizer? Que na história nós nos amarramos e nos ligamos a situações que já aconteceram para o povo de Israel através da história. Quer dizer que já passamos por uma situação parecida e já nos levantamos. Como dice David, Ki Yeshev Vahoshech Hashem Orli. Muitas vezes quando a pessoa ele cai, porque ninguém pensa na caída, mas a caída pode ser uma situação repentina, que a pessoa não se dá conta e está caindo. E de repente ele levanta seus olhos e ele não vê a sua saída. Dicen nuestros sabios, no temas, porque Hashem Orli. Y que na falte, assim quando você caiu,
também Boreolam já te deu a força para você levantar. Porém, Shlomo Amelech, o rei Salomão, diz que a pessoa pode cair na vida, mas ele tem a obrigação de se levantar. E a pergunta é: de onde vai nascer essa força de se levantar? De onde vai nascer a força para eu lutar com todo aquilo que me faz mal para mim? As situações adversas da vida. Você se vai perguntar: como pode ser, como vou sair eu vencedor? Te dizem: teu nome é Israel. Já Jacob passou por uma situação e abriu um caminho para seus descendentes, para eles saberem que se em algum momento da vida eles caírem em uma tentação de escuridade, uma luta intensa da noite, com perguntas. Muitas pessoas se perguntam o porquê das coisas e porquê. Não te perguntes o porquê. Para cada situação existe uma explicação que Hashem te levou para aquele lugar, para a pessoa aprender alguma coisa que te vai levar para a eternidade. Cada vez que o ser humano, Yehudi, em sua conceição, ele pode chegar a cair, ele já tem o remédio para se levantar, porque já seu avô, Jacob Avinu, já passou por um momento parecido. E ele se preparou, ele sabia que o povo de Israel iria passar por situações muitas vezes angustiantes, de persecuções e de guerras e de situações adversas. E você se vai perguntar: como me vou levantar? Que esse Jacob Avinu já mostrou o caminho para o povo de Israel. Mesmo que o povo de Israel caiu em aquele momento com os gregos e fomos derrotados por os inimigos, se les va a levantar los Hashmonaim e voltaram outra vez a iluminar o templo através da presença divina. Por este ato que fez Jacob Avinu de ir a buscar este potezinho de azeite que foi resgatado naquela época, que ia ser utilizado muito tempo depois, na época do milagre de Hanukkah. Quer dizer que Jacob, mesmo que foi o patriarca, ele fez parte do milagre de Hanukkah, providenciando o potezinho de azeite que vai iluminar o povo de Israel. Donde se aprende, dice de la própria Torá. Hay un versículo que diz que Bemakli avarti et Yarden azeh veata haiti lishne mahanot. Me Makli, que es Makli? Com meu cajado. Avarti, eu passei o Yarden, o Jordão, e agora me encontro que disse que tinha esse cajado. Esse cajado era um cajado milagroso que acompanhava a Jacob Avinu em toda sua história e biografia da vida dele. Que tinha esse cajado? Diz que esse cajado tinha dentro dele, tinha azeite de oliva que utilizava Jacob Avinu para poder estudar a Torá nos momentos que ele se trasladava de um lado ao outro. Quer dizer, el maquel
Este cajado no era solamente de pastor, este maquel simbolizaba, tenía una importancia para Jacob vino que representaba en que en todo lugar donde él iba, él elevaba consigo ese potezinho de aceite para poder iluminar días y noites, para él poder estudiar la Torah. Como dice el pasuk, que Jacob, Baikah me abnea Macom, pegó as pedrinhas. En un momento que él llegó a Aramoriá, hay dos vertentes sobre si Jacob vino pasó y Hashem le trouxe, como dice Rashi, le trouxe Jerusalén para donde él ya estaba, porque él pasó por un lugar y se lamentó de él no tenía se comunicado con Hashem en aquel lugar. Entonces dice Rashi que Hashem le fez para él, le trouxe a terra, para que Jacob vino no tenha necesidad de le voltar a aquel lugar. Dice o Talmud, 3 personagens de nossa Torá, Hashem le trouxe Kapsalo Haaretz, Hashem le trouxe a terra para o lugar donde ele estava. Um deles foi Eliezer. Eliezer recebeu de Abraham uma missão de trazer para seu filho Isaac uma mulher. Diz que Eliezer saiu de manhã e chegou a Labán no mesmo dia, depois de 2 horas. Então pergunta como foi. Foi milagre, tinha que viajar vários dias naquela época. Diz não, Hashem lo trasladou, le trouxe para ele o local que ele estava precisando. O segundo foi Jacob e o terceiro foi Abishai ben Seruyá, que foi um geral que veio a salvar a David Amelech. Também teve um milagre 1000 anos depois da Torá, que trouxeram para ele conseguiu fazer uma distância muito longa em um tempo muito curto. Naquele momento, Jacob vino, colocou essas pedrinhas, teve o halom que já lo explicamos nas semanas anteriores, teve esse sonho, que Ine Malachei Elohim Olim Beyordim Bo. E depois que ele teve, que Hashem se apresentou para ele, e Hashem lhe prometeu que lo vai cuidar, que lo ezobcha, ata asher asiti lach, e não vou deixar você sozinho, e te vou acompanhar, e te vou dar, e te vou proteger. Por benevolência, agradecimento de Jacob, fez, vayasem otam matzevá, vaisok shemen al roshá. Ele fez uma matzevá. Que é uma matzevá? Ele fez uma pedra e ele ungiu a pedra. Parece que era a costume daquela época, como vimos que o ungimento era um ato sagrado. Por exemplo, um rei era ungido com azeite de oliva. E também essa pedra foi. A pergunta é: de onde saiu o azeite? Jacob está com su maquel. Dice não. Esse azeite estava dentro do próprio maquel, do próprio cajado que acompanhava a Jacob em sua travessia. Outra explicação, dice não, dice que Hashem le mandou um azeite del Shamaim, dos céus, e com isso conseguiu colocar e ungir Paixok Shemen al Roshá. Então aprendemos aqui que a história do azeite que acontece com Jacob Avinu não é novidade para ele, porque ele precisa desse azeite para poder estudar sua Torá. Ele precisa do azeite para poder ungir as pedras em agradecimento a Kadosh Baruch Hu. E agora ele vai precisar desse azeite para o futuro, para o povo de Israel, o dia que os
gregos van a purificar, ele vai precisar desse azeite. E precisamos agora encontrar um potezinho de azeite que possa iluminar. E aí a Kadosh Baruch Hu fez um milagre com o azeite. Queria solamente a durar 24 horas. Durou 8 dias, que são os 8 dias chamados Yemé Hanukkah. Porém, diz que Jacob Avinu foi buscar este azeite e não à toa ele colocou sua vida em perigo, porque não era fácil, era perigo, não é? Era perigo e naquele momento Boreolam le dio a ele a oportunidade de se salvar. E aí nós comemoramos e celebramos os 8 dias de Hanukkah pelo Mesirut Nefesh. Aqui há uma palavra que devemos entender e compreender e analisar, que toda esta história que nós estamos conversando, de todos os movimentos que fez Jacob Avinu, teve o que é chamado Mesirut Nefesh. Que é Mesirut Nefesh? Ele entregou sua vida para que o povo de Israel no futuro possam receber luzes e poder doblegar e se levantar em los momentos mais difíceis. Diz o Talmud, quando a pessoa se encontra em um momento de dúvida, em um momento oscuro na vida, em um momento de Haz Shalom, de tristeza, ou é porque está faltando luz, está faltando azeite que Jacob Avinu. Porém, a luta que teve Jacob Avinu, e volta outra vez, com o anjo de Esaú, foi uma luta da eternidade entre a luz e a oscuridade. Porque a ideia era freá-lo. A Torá traz que Jacob lutou muito naquele momento, pero no final mexeu em suas pernas, al quem lo yochelu bnei Israel el gita nashe. Diz a Torá, não podem comer o povo de Israel, o nervio ciático. Quem agabe kaf yerechó beave coimó. ¿Por quê? Porque aconteceu que nosso patriarca Jacob Saba foi golpeado justamente nos músculos. Perguntam nossos sábios que é esse golpe. Dice, há várias explicações. Hoje eu vou dar 2 explicações. Dizer que naquele momento Jacob saiu vitorioso porque a luz, um pouco de luz, afasta muita escuridão. Então Jacob, ele era kulo esh, era todo esh, porque o malach lo ameaçou, o anjo lo ameaçou, falou, se você insistir na luta, eu vou pegar minhas pernas e vou fazer esh. Falou Jacob, não tenho medo do fogo que você pode provocar, porque es kulo esh. Se conta sobre, não muito tempo atrás, esta história deve ter 80, 100 anos atrás, o Hafez Haim era uma criança ainda, o grande Hafez Haim era uma criança, e na cidade de Radi dele tinha um Rebbe, o Rab dele, que era o mestre dele, mas este rabino era um cabalista, e ele se escondia do público em geral, e as pessoas não conseguiam, ele era uma pessoa muito seleta, separada, então ninguém conseguia ver o rabino estudando, rezando, porque ele ficava sozinho, separadamente. Um dia o Hafez Haim falou, eu
quero ver ele estudando Torá dia, mas ninguém conseguia. O que fez o Hafez Haim? Era pequeno. E ele falou, eu vou ficar de noite dentro aqui do Bet Knesset e vou ver se ele, pelo menos na noite, eu consigo encontrar ele. Assim foi que 2, 3 da manhã, abre no Bet Knesset, entra o Rebbe, abre um livro no meio do púlpito de la Tevá, um livro de Kabbalah, e começa a rezar. Naquele momento, o próprio Hafez Haim, ele viu que uma coluna de fogo saiu da Tevá, do púlpito do rabino, e essa coluna, ela aqueceu o lugar até que o rabino fechou seu livro, deixou de estudar, aí acalmou e o Hafez Haim viu algo que nós devemos entender e saber, que nossa Torá é chamada de Esh, de fogo. Nossa Torá, justamente a ameaça que recebeu Jacob, falou, não tenho medo de você, porque você é uma faísca e eu sou uma torcha. A força que tem o povo de Israel é uma torcha permanente para a história, que cada vez que a gente pode, Haz Shalom, cair em situações da vida, em momentos de reflexão, em momentos de desânimo, em momentos perplexos da vida, que a pessoa não se deixe levar por esses momentos, porque ele é considerado descendente de Esh. Se ele estudar um pouco de Torá, todo o que tem alrededor de ele vai cair. Ele vai se levantar e vai sair vencedor, como foi dito justamente na Torá. Kisarita imelokim beim anashim batuchal. Israel e Eshemecha, a partir de agora te vou chamar de um vencedor, não de um perdedor. Que é um vencedor? Aquela pessoa que passa por várias situações. Detrás de um vencedor existem muitos fracassos. E detrás de um perdedor não tem nenhuma derrota e nenhuma batalha perdida, porque nunca conseguiu ele lutar. Am Israel, Boreolam nos colocou nesta história através da eternidade, para que a gente possa compreender e entender que primeiro se precisa Mesirut Nefesh. Muitas vezes a pessoa diz, mas eu faço, eu também me dedico, mas está faltando abnegação total, uma entrega total. Nosso patriarca Jacob, ele se entregou totalmente para a luta com o povo de Israel. Ele passou por momentos difíceis, sim, passou. A Torá diz abertamente. E quando agora ele quer descansar, e ele quer sossegar, depois que ele lutou todos estes anos, já chegou a um momento, estava com 110 anos, já era idade para ele realmente se aposentar. Aí ele falou a Kadosh Baruch Hu, não é suficiente tudo que você tem em Olam Abba, no mundo venidor, e todo o que eu te di em Olam Hazé, que você quer agora sossegar. Daqui aprende o Talmud mais uma lição importante. Um ser humano que vive
en este mundo y pasan 40 días y él tiene una vida tranquila, es porque él no está vivo, no está compulsando, su corazón no está latiendo, porque no existe un ser humano que tenga. Y las preguntas, muchas veces las personas se hacen preguntas. Una vez se cuenta sobre el Ramban Nachmanides. Nachmanides, él teve mérito de estudiar con Eliyahu Naví en las noites. Era un rabino muy kadosh, una persona muy grande. Y él tenía, se dice que él tenía un alumno, un filho de él que adoeceu. Y repentinamente pasó una semana y Haz Shalom aconteceu o fim desse aluno ou desse filho. Aí ele, no final da vida, se aproximou para esse aluno ou para esse filho e lhe perguntou a ele: eu não tenho perguntas contra Boreolam, contra o Criador do mundo, mas eu quero que você me explique, quando você chega lá acima, por que aconteceu contigo, já que tu eres tzadik, que você é justo, que você é bom, e eu não estou entendendo por que está acontecendo aquilo com você. E falou o aluno, falou eu, quando chega ao Shamayim, ao celeste, te vou explicar. Quando chega ao Shamayim, te vou explicar. Foi assim, palavra dita, promessa feita, lhe chegou o Halom, e lhe falou ao Ramban, falou: tuas perguntas aqui no Shamayim não são perguntas. Aqui nós vemos tudo muito claro. Es tan claro lá acima que eu não tenho o que te explicar, porque las preguntas que nós temos solamente são em plano terrenal. O Talmud diz, Baruch, uma vez subiu um rabino al Shamayim, teve morte clínica, e subiu a Neshama de este rabino, y cuando voltó le preguntaron: ¿qué você viu lá? Y le respondió: Olam afuch ra'iti sham. Eu vi um mundo totalmente ao contrário. Falou: a ver, me explica que não estou entendendo. Le falou: te vou explicar bem. Os que aqui embaixo, eles têm Cabot, te respeito, te honrarias, lá acima eles são vistos de uma maneira totalmente diferente. E os que aqui embaixo, eles aqui não são referência de nada, são humildes. Lá acima, eles são grandes, são respeitados, são venerados. O que quer dizer, em outras palavras? Este mundo é um mundo que muitas vezes a gente não sabe como explicar as coisas, mas sabemos que Boreolam está acima de tudo e de todos. Y que solamente nos está faltando a luz para poder entender y comprender. La idea de los Yevanim, el decreto de ellos era apagar la luz del pueblo de Israel. Y ellos ascender en sus propias luces para distraer al pueblo de Israel. ¿Cuál era la idea de ellos? Ellos estaban
dispostos a eliminar e erradicar as costumes do povo de Israel e a emuná e a fé e a luz que o povo de Israel tinha preservado até aquele momento. E justamente diz um dos decretos deles era que colocavam no chifre do boi que Elo Helek Beloquei Israel. Es como si eles declaravam abertamente que o judeu não se encontrava dentro da comunidade judaica em seus pensamentos. E a partir de lá foi feito um decreto em la época de los Hashmonaim e colocaram que em cada cabeçal de cada folha, de cada escrita, deveriam de cadastrar de todo documento importante que ia ser despachado pelo governo de Hashmonaim, tinham que colocarle as palavras Be Samach Dalet, Besiata Dishmaya, que essa costume ficou estabelecida até o dia de hoje. Quer dizer que a ideia de los Hashmonaim, eles não estavam diretamente contra o povo de Israel, mas eles queriam eliminar a emuná que Jacob estava, que nosso patriarca Jacob deixou estabelecida para o povo de Israel. Senhores, aqui encontramos que na vida não tem casualidades, que muitas vezes quando a pessoa ela está rodeado de um momento de noite, um momento de emblemático, um momento oscuro, é solamente que está faltando dele acender sua própria Hanukkah. Porém, nós, o povo de Israel, temos obrigação que em cada casa, onde tem uma mezuzá, onde tem um pergaminho que protege a casa, cumprindo a mitzvah de Hashem, que ao entrar e ao sair você tem que ter proteção de Hashem. E nessa casa, por 8 dias, devemos colocar a Hanukkah, que representa a luz do povo de Israel. Sabem quantas vezes tentaram na história apagar essa luz? Quantas vezes e em quantos momentos? Já perdimos a conta, mas mais um ano que está chegando, nós vamos a cantar Ala Nissim, Be'ala Purkan, Be'ala Gvurot, Be'ala Teshuot, Be'ala Milchamot, שעשית לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה. בורא עולם, lutou nossa luta, protegeu as nossas debilidades como seres humanos limitados, mas nunca deixou que a tocha do povo de Israel seja apagada. Está escrito, Nesach Israel lo yishaker me'olam be'at olam. A eternidade do povo de Israel, ninguém tem uma promessa divina na Torá, ninguém vai poder apagar. Pode ser que eles em algum momento façam dano, ou que eles possam tirar momentaneamente o brilho e mexer um pouco em nossa emuná em alguns momentos. Mas nós já temos a referência de nossos antepassados, como eles abriram caminho e deixaram suas pisadas, e deixaram suas marcas abertas para o povo de Israel. A luz, Bezrat Hashem, do povo de Israel vai sempre brilhar, Me'olam ve'at olam,
para sempre. Amém. Quem razão. Um grande abraço. Muito obrigado a nossos amigos.